O detalhe do detalhe do detalhe. Para se manter no topo, precisa se superar dia após dia. Eurobike, guiados por emoção. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que para mim é uma satisfação estar aqui. Já estive aí do lado daí. Não tem muito tempo. Tenho apenas 29 anos. Sou formada em Publicidade e Propaganda. Assim como vocês também fui bolsista. Passei pelo Enem. Cheguei em São Paulo tem uns 10 anos. Comecei lá atrás como secretária de vendas, na parte administrativa. Fui convidada para ser vendedora de acessórios na Honda. Trabalhei 2 anos na Honda. Fui convidada para trabalhar como supervisora de acessórios no Grupo Eurobike. Cuidei de 3 lojas. Fiquei uns 2 anos trabalhando nesse mercado. Fui convidada de novo para ser consultora líder da parte de pós-vendas na área de motos, há 3 anos atrás. E há 1 ano e meio atrás, fui promovida a gestora de pós-vendas da parte de motos BMW em São Paulo. Esse ano eu tive o privilégio de poder também, paralelamente, gerenciar as lojas da BMW e Porsche em Brasília, parte de carros. Foi uma ótima experiência. Né? Na verdade, eu ajudei a implementar o processo que eu vou mostrar para vocês hoje e que está dando continuidade agora para o novo gestor. Bom, é interessante vocês estarem aqui, porque aquilo que eu conversei com a Cláudia foi minha professora no curso de pós-graduação da Gestão por Processos na PUC, que eu ainda estou cursando, né? E eu queria mostrar para vocês que, já começar dizendo que vocês são campeões. Todos que estão aqui sentados aqui hoje são campeões. Campeões por quê? Por terem passado numa seleção tão difícil que é o processo Enem, que é tão difícil conseguir uma bolsa de estudos hoje para estudar. Né? Então, a maioria das pessoas que eu conheço hoje tem que trabalhar muito para conseguir pagar aí, disponibilizando aí pelo menos, às vezes, até 50% do orçamento para poder pagar uma faculdade. Então, parabéns para vocês. Bom, eu vou continuar aqui agora falando, que assim, esse assunto é um assunto muito extenso mesmo. Assim, estou estudando isso já tem mais de 2 anos. Vou até puxar um gancho que foi falado aqui na mesa redonda, né, falando de autodidata. A gente começou justamente dessa forma. Na verdade, a gente começou por uma necessidade, né, que falaram também de crise, né? Crise realmente é oportunidade, eu sou prova viva disso. Por um problema, a gente começou a criar algumas soluções pesquisando. Então, montamos um grupo de estudos, eu com o meu chefe inicialmente, e depois a gente foi agregando alguns amigos que trabalhavam em outras áreas. É até interessante porque quando a gente fala de áreas diferentes, a gente consegue, de repente, fazer uma somatória melhor. Tá? Eu vou começar falando um pouquinho da minha empresa, do trabalho. Apontando para aí, né, Jair? Bom, o Grupo Eurobike é o maior grupo do mercado premium hoje no Brasil. Nós estamos hoje compostos aí de 37 lojas no Brasil inteiro. Tá? Estamos situados em 12 cidades brasileiras, temos uma média de 640 funcionários, estamos ranqueados na Exame 500, que são as 500 principais empresas do Brasil. Temos 13 anos de história, como vocês começaram a ver no vídeo, né? E faturamos aí mais de 1 bilhão por ano. Então, sou uma felizada de estar num grupo como a Eurobike. Ainda pego, Jair, acho que até o 27º eu aponto para você. Vou contar um pouquinho a história da nossa loja. Por que eu estou fazendo tudo isso? É para vocês entenderem o percurso, como é que aconteceu, entender. Alguém perguntou de crise, hoje crise financeira, né, econômica do país, mas a gente também passa por algumas crises que também não são só financeiras, né? Mas uma crise de falta de processo, uma crise talvez por não ter tido um preparamento antes, né? Nós iniciamos em 2012, assumindo a bandeira que era da Office. A Office foi a primeira empresa no Brasil a cuidar da BMW Motorrad.
Abrimos uma loja ali na Cardoso de Melo. Quem passa ali na Bandeirantes, que vê hoje uma Porsche, ali é a matriz hoje da Porsche. Aquela loja era... Inclusive a Porsche faz parte do nosso grupo também. A nossa loja começou ali, né? Talvez por motivos de sair a licenciatura, enfim, nós tivemos que mudar para Gastão Vidigal temporariamente. E nesse período voltamos em outubro de 2013. A nossa loja hoje fica situada na Avenida Hélio Pellegrino, 825, Vila Olímpia. Tá? E como nós tínhamos, até então, né, a gente ainda não tinha a credibilidade do Lean, a gente achou que havia necessidade ainda de ter uma extensão da oficina, como a gente tinha. Né? A Gastão Vidigal era um apoio da Hélio Pellegrino, porque na Hélio Pellegrino estava o foco do 80%, que eram os serviços mais rápidos, considerados mais rápidos, né? E os 20% que era a troca de motor, uma troca de chassis. Né? Essas motocicletas, por mais que não pareçam, elas dão um problema. Ainda bem, né? Senão não tinha emprego. E abrimos em 2014 a Clodomiro, tá? Agora começa o show, né? Aqui, ó, esse rapaz aqui é aquele rapaz ali, ó. O Márcio, que está sentado aqui à frente, ele é meu técnico líder hoje. Ele começou com a gente há 3 anos atrás, trabalhando como técnico, entrou assim como os outros, né? E foi se graduando e hoje está na liderança aí da equipe da parte técnica, né? Vou contar um pouquinho na primeira fase, como é que a gente chegou na ideia do Lean. Antes do Lean, quando a gente começou na Cardoso, era uma loucura, porque primeiro que não estávamos preparados, ninguém estava. A seleção foi uma loucura, a gente fazia a mesa de 15, 20 pessoas ao mesmo tempo. Imagina você montar uma equipe, onde você tem que entrevistar 15, 20 pessoas ao mesmo tempo. Era uma loucura aquilo, né? Mas tínhamos a necessidade, enfim. E aí, pela falta do processo, pela falta da preparação, os clientes chegavam na loja. Esse rapaz aqui é o cliente, com a orelha assim, sabe, saindo fumaça. Aí ele chegava e falava assim: eu vou te falar porque eu fiz isso. Chegava para ele: olá, bom dia, o senhor está deixando ou está retirando a sua motocicleta? Imagina a cara do cliente. Falava: nossa, como assim? Minha motocicleta está aí desde segunda-feira, hoje é sexta-feira, você não sabe se minha moto está pronta? Como é que funciona isso? Eu vou falar uma coisa para vocês, parece um absurdo, mas isso acontece na maioria das casas, tá? Essa foto aqui é uma foto verídica, tá? É uma foto que a gente tinha antigamente. Por quê? Pelo fato de não ter o processo, pelo fato de a gente não conhecer o Lean na época, a gente tinha um grande estoque de motocicletas aguardando o serviço, aguardando peças, enfim, os aguardandos da vida que a gente chama, que são os desperdícios, que a gente vai falar mais para frente. E um dos nossos materiais de trabalho era o famoso extintor. Não sei se vocês já conheceram esse termo, mas é o famoso apagar incêndio, né? Então eu ficava o dia inteiro com extintores embaixo do braço. Onde está pegando incêndio agora? Aqui. Onde está apagando agora? Aqui. Ou seja, não tinha vida, né? Era uma vida maluca. Então, ficamos nesse período durante um bom tempo. Aí na fase 2, passando aí, né, uma média um certo tempo, a gente aí com todas as minhas dificuldades, buscando ajuda, pedindo pelo amor de Deus, né, preciso de um apoio, enfim. E aí, junto com o meu chefe hoje, a gente começou a estudar o processo Lean, lendo os livros. E a gente também teve uma oportunidade no meio do caminho de ter o Pedro Simão. O Pedro Simão foi o cara que implantou Lean no pós-vendas, em concessionárias. Ele era dono do maior grupo de concessionárias em Portugal. Então ele que implantou isso em 1990 e algum quebradinho que eu não lembro. Então na época ele era novo e todo mundo chamava ele de louco. Por que eu estou frisando isso para vocês? Porque vocês que estão ligados à tecnologia, vocês têm o sucesso nas mãos de vocês. E aquela história que o professor falou aqui de sair da caixinha, eu uso muito esse termo. Saem da caixinha, né? Então o Pedro na época saiu da caixinha e hoje ele é um consultor, escreve vários livros sobre o trabalho dele e eu tive a felicidade de poder conhecê-lo também e aprender o processo. Então, lá atrás, na Segunda Guerra, o Taishiono fez um estágio de 3 meses na Ford e quando regressa ao Japão, desenvolve o conceito de produção enxuta.
Na verdade, a ideia do Lean é pensamento enxuto. A produção enxuta combina as vantagens das produções de série e artesanal, evitando os custos altos e a rigidez da produção em série. Porque antigamente, vocês sabem que a produção em série foi criada pela Ford, que é uma coisa bem alienada, cada um trabalhando dentro do seu quadrado, sem saber o geral, como é que funcionava, né? E então, o Taishi, na época, pegou esse processo que era inovador e revolucionou esse processo, que é o que a gente está aprendendo aqui hoje. A produção enxuta tem em vista a perfeição. A gente não pode... Não há um nível aceitável de qualidade. O nível aceitável de qualidade é, eu acho que está bom. Mas aqui estamos falando de vida de pessoas que trabalham, né? Que andam com essas motocicletas, que andam de carro. Então não existe um nível aceitável. Tem que ser perfeito, tá? Eu vou introduzir aqui falando dos princípios de valor, tá? A gente tem aqui os princípios do Lean, desculpa. Nós temos o valor, cadeia de valor, fluxo, puxar e perfeição. Parece simples, né? Mas no dia a dia não é. E eu estou mostrando para vocês o case que aconteceu na minha concessionária. Mas isso aqui é levado para qualquer área, para qualquer situação. Não precisa ser necessariamente só, falando de empresa, você pode estar de qualquer coisa na sua vida. A gente tem o Lean, ele favorece, até porque o Lean é uma cultura, né? Ele não é um estudo especificamente, você tem que viver o Lean, né? Então, o que é o valor? O valor na minha área é atender as necessidades específicas, no prazo combinado, por um preço específico, todas as vezes. Então, tudo que a gente faz em volta do valor, em tudo que a gente cria, qualquer atividade que a gente faz no nosso dia a dia, se não estiver focada nisso aqui, não adianta. Tá? Então, quantas coisas por dia, quantas pessoas aqui estão trabalhando hoje além de estudar? Legal, grande maioria, que bom. Isso é bom. Prestem atenção numa coisa, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Quando vocês chegarem amanhã, procurem saber qual é a missão de vocês no trabalho de vocês. Qual é a ideia, né? O que eu faço efetivamente aqui? O que eu faço aqui cria valor para o meu cliente? Porque todo mundo aqui trabalha para um cliente, né? Seja interno ou externo. Cria valor? Se não cria valor, vamos reaver, que é o que eu vou falar na próxima aba aqui, slide. Uma vez que você entendeu o que é o valor, a gente tem aqui a cadeia de valor. Aí é a hora da gente criar a cadeia. Entender o processo por completo. Desde o começo até a entrega. Tá? E aí, como é que a gente faz isso? No meu caso o cliente tem a necessidade. O cliente agenda. O cliente agenda, traz a motocicleta, aguarda o atendimento, faz um checklist, abre uma ordem de serviço, aguarda serviço, entra em serviço, faz teste, enfim, todo passo a passo. Aí, em cima dessa cadeia, a gente começa a entender as atividades, que a gente já está começando a entrar no subprocesso, né? Atividades que criam valor. É o que o cliente está disposto a pagar. No meu caso, o cliente está disposto a pagar o quê? O serviço que a gente realizou. Tá? Atividades que não criam valor. Aquilo que o cliente não está disposto a pagar. Um exemplo, aguardar para ser atendido. Alguém está disposto a pagar para ser atendido? Não, né? Então a gente tem que repensar isso. Atividades obrigatórias. São atividades que não criam valor, porém são obrigatórias. Tem que ser feito porque senão podemos ter um problema, ou nós, empresa, ou o cliente. Tá? Dessa pizza aqui, qual dessas três partes vocês acham que a atividade, isso pensando no nosso trabalho, né? Cria uma atividade que cria um valor. Como? Isso aí. É o azul mesmo. Por quê? A gente não para para pensar, né? No dia a dia a gente trabalha na correria e não consegue observar isso. Mas vou falar para vocês que a maior parte do nosso trabalho não cria valor. E não é obrigatório. Aí, é aquilo que eu disse no começo, é um assunto muito extenso. Eu vou tentar dar uma resumida para vocês, só para
criar aquela curiosidade, gostaria que isso inspirasse vocês fossem atrás do assunto, que isso com certeza vai fazer diferença no dia a dia do trabalho de vocês. Aí, dentro da cadeia de valor, uma vez que a gente identificou o que cria valor, o que não cria e o que é obrigatório, a gente começa a entender o seguinte: agrega valor e é necessário. Então, essa atividade, ela agrega valor. Então, identificar e melhorar. É isso que a gente precisa fazer. Então, vamos dizer que fazer um serviço agrega valor porque o cliente vai pagar por isso. Então, eu preciso fazer uma forma mais rápida para fazer com que esse cliente aguarde na concessionária. Essa é a minha missão hoje, que é o que eu vou mostrar nos resultados lá no final. Não agrega valor e é necessário. Um exemplo básico, checklist. Um exemplo. O cliente chega na concessionária e precisa fazer um checklist. Então, a gente faz um checklist da motocicleta, assim como vocês deixam seus carros às vezes com a mão de manobrista, né? É necessário fazer um checklist por quê? Para a empresa se resguardar e para o cliente também. Então, é uma atividade que agrega valor. O cliente não está disposto, não agrega valor para o cliente, porém, é obrigatório. Por quê? Justamente para a gente se resguardar de uma situação. Aí a gente pergunta, essa atividade, ela realmente é importante para a empresa ou para o cliente, né? É importante. Então, vamos pensar em uma forma de tentar reduzir. Qual é a forma mais rápida que eu posso fazer de fazer o checklist da motocicleta? Essa é a ideia. E não agregar valor e não é necessário. Aí, isso aí que é aquela fatia lá que vocês viram lá da cor vermelha, vamos eliminar. Isso aí é só trabalho, é só problema, a gente sai cansado, estressado e parece que não produziu no dia a dia. Essa é a verdade, né? O segundo ponto é o fluxo. Eu gosto até de usar um rio, né, uma corredeira, para mostrar mais ou menos como é que funcionam os processos, né? Fazer da maneira contínua, sem desperdícios. Parece fácil falando assim, né? Mas não é não. Porque o que acontece no dia a dia? Eu estou aqui trabalhando só analisando o meu trabalho, eu não estou analisando no geral. E o que será que às vezes, o que eu deixo de fazer, será que não cria uma barreira para essa água deixar de correr? Um fluxo, um processo, ele tem que funcionar como um rio, ele tem que correr. Tem seus altos e baixos, eles têm que se desviar às vezes de alguns obstáculos, mas tem que fluir. Esse é o fluxo. Tá? Puxar. Esse aqui é muito interessante. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho, não sei se alguém trabalha com parte de administrativa, enfim. De repente, eu estou recebendo... Como é que funciona hoje? O seu trabalho depende de alguém? Sim, normalmente depende. De alguém ou de algum sistema. Depende. A pergunta é, acumula trabalho na sua mesa ou você vai atrás do trabalho? Como é que funciona hoje em dia? Podem responder. Vocês têm tempo hoje para ir atrás do trabalho? Vocês puxaram o trabalho para vocês? Entendeu? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque a gente chama isso de gargalo, né? E o gargalo é um problema. É um problema por quê? Porque cria estoque, cria uma série de situações que é que eu vou mostrar nos desperdícios para vocês. Que a gente chama da superprodução em alguns aspectos, e o outro lado está com um problema de atraso, né? Então, para ser uma coisa contínua, precisa onde todos trabalhem no mesmo ritmo, para dar certo. Não adianta eu ser a fera, aquela mulher que atende 3 clientes ao mesmo tempo, coloco 2, isso já aconteceu, de botar 2 clientes na mesa ao mesmo tempo para atender, e de repente a minha linha de produção só consegue atender uma moto por vez. Como é que eu faço isso? Estou criando um gargalo, né? Então, é produzir a quantidade certa no momento certo. E aí a gente precisa analisar. É até interessante, se alguém quiser depois dar uma olhada, fica aí como pesquisa para vocês, busquem um filme chamado A Meta. Né? Existe um livro também. Esse filme ele retrata
perfeitamente o que é o processo Lean. É uma média de 40 minutos, tem no YouTube, dá uma assistida que é bem interessante. E o último aqui, mas não menos importante, que é a perfeição, né? Então é fazer certo da primeira vez sem retrabalho. Às vezes é mais importante que faça um pouco mais devagar, mas que não tenha retorno, do que fazer muito rápido e não analisar o processo por um todo e entregar um problema. Né? Então a ideia aqui é que a gente faça sempre certo da primeira vez, sem o retrabalho. O método tradicional hoje, como é que funciona? Aqui, vamos brincar aqui dizendo que isso aqui são, vamos dizer que são setores, tá? Então eu tenho o setor A, setor B, setor C, e cada um trabalha, hoje em dia como é que funciona? Muitas pessoas onde trabalham, elas não sabem o que o outro faz. O antes de você, vamos dizer que eu sou o B. Eu não sei o que o A faz e eu não sei o que o C faz. Eu simplesmente passo a batata quente. E eu vou te falar, o A é chato, viu? O A fica me colocando um monte de trabalho o tempo inteiro, ele fica empurrando o trabalho para mim. E o pior, ele me passa problema, acho que o problema é meu. Essa é a verdade. Hoje é assim que funciona. E aí o que acontece? Desculpa, né? Eu não vou ficar resolvendo o problema do A, né? Eu não sou paga para isso. Então o que eu faço? Passo por C. E o C também, esse B é folgadão, né? O A então é o cara, né? E aí de repente a gente tem aqui o cara que faz os testes. Vamos falar de produto, vamos falar de um serviço, enfim, de qualquer situação. E aí esse cara aqui, ele vai detectar que, por exemplo, que o A fez deu problema. O que acontece hoje? O A, sem vergonha, vai trabalhar direito? Aí o processo que passou pelo B, pelo C, para aqui e volta tudo de novo. Não está certo, né? Dá trabalho para todo mundo, né? Isso que acontece. E aí, olha onde está o desperdício aqui. É um dos desperdícios que a gente chama, ó. Está aqui, ó. Para só depois disso, aí passa pelo B de novo, que passa pelo C de novo, que passa por ele de novo para entregar. É assim que funciona hoje em dia. Na maioria das empresas, né? Não são todas, porque tem empresas que hoje já estão pensando um pouco mais à frente. Desculpa. Esse é o método Lean. O método Lean é diferente. Todos os setores se conversam. Eu, particularmente, gosto muito de fazer uma reunião com o pessoal todos os dias. E esse problema a gente tinha no começo, de ter reuniões separadas. Existia a reunião dos técnicos, existia a reunião dos consultores. Aí o lavador, às vezes, ia nos técnicos, pouco ia na consultoria, não sabia nem quem era o cliente. Né? Então, gente, os caras de peça, então, eram os temperos, né? Desculpa a expressão, mas era assim que a gente via antigamente. Poxa, não, os caras de peça são folgados demais, só vai entregar peça se tiver uma requisição. Se não tiver requisição, eu não vou liberar a peça. E a moto fica lá, parada em cima do elevador, técnico bravo, já vi até alguém querer aqui pegar o cara de peças. Ou seja, gente, cria tanto estresse no ambiente de trabalho, e eu vou falar mais. Essas pessoas que trabalham comigo passam muito mais tempo do que minha própria família. Meus pais estão aqui hoje, me viram no final de semana 1 hora. Entendeu? Então, aquelas pessoas que estão sentadas ali, que faz parte da minha equipe, são minha família. E eu preciso conviver bem. Como é que eu vou conviver falando mal do cara que, poxa, nunca entende o meu problema, o outro que vive com um freio puxado, entendeu? Não dá. E a ideia do Lean é justamente isso. A ideia do Lean é que a gente unifique os processos, né? E que a qualidade esteja embutida em cada processo. No meu caso, não está tão difícil, porque todos os setores eu consigo visualizar, de perto até, porque eu vou mostrar a planta para vocês. Mas no caso de empresas que são muito maiores do que a minha, onde vocês, principalmente que estão se formando em tecnologia, estão dentro de uma sala. Vocês não sabem, muitas vezes, o que o seu cliente quer de verdade. E aí a gente começa a entender e achar que o que ele quer é o que eu quero. Porque é o que eu quero, eu sei, eu conheço o processo, eu sei o que eu estou fazendo. E nem sempre é assim. Aí quando a gente fala, saiam da caixinha, é isso aqui.
Entendeu? Começa já saindo da caixinha e entendendo o processo por um todo. A Cláudia, no dia que eu tive aula, ela explicou isso pra gente. Que você fez até um job rotation, né? Você foi entrando em cada setor. Isso era uma coisa muito legal da empresa dela. A empresa dela fez ela participar de um estágio dentro de algum período em cada setor da empresa. Olha que visão diferenciada. E às vezes as empresas não dão essas oportunidades para vocês. Mas quem cria a oportunidade são vocês, não é a empresa. Né? Então eu comecei de muito baixo. Assim como a Cláudia, assim como a maioria que estão sentados aqui. E o que vai fazer a diferença é o que vocês querem fazer da vida de vocês. Né? Então a gente tem a opção de estar trabalhando das 8 às 18, com 1h30 de almoço, e ainda vou ficar bravo se eu tiver que passar o cartão 10 minutos antes, porque eu escuto isso. Né? E eu tenho a opção de repente ficar um pouquinho mais depois do meu tempo e entender melhor. Deixa eu conversar com aquele cara ali da outra sala, deixa eu ver como é que ele é. Será que ele gosta de futebol? Tomara que ele seja santista. Vocês vão ficar bravos agora. Entendeu? A ideia é essa. Né? E aí o que a gente faz aqui? A qualidade precisa estar embutida em cada processo. O A, ele só vai passar a bola para o B quando ele tiver certeza que o processo dele foi bem feito. E existem mecanismos de controle em cima disso. Né? Sempre analisando os casos mais críticos. Tá? Aí aqui estão os desperdícios. Quando existe aquele problema do retrabalho, quando existe o problema de não ter essa integração entre os processos, acontece esses 7 desperdícios. Né? Gera estoque, superprodução, muito transporte, que aí dá um problema sério em logística, os defeitos começam a aparecer muito mais, processamento impróprio, movimentação e espera. Desses 7, qual dos desperdícios vocês acham que é o pior desperdício? Como? Desculpa? Espera? Tem mais algum palpite? Tá quente. Oi? Estoque? Quase lá. Mais algum? Sabe quem é o maior criador disso aqui? Vou mostrar para vocês nem imaginam. É esse cara aqui, ó. Superprodução. Se a gente não entende qual é o problema da superprodução, quando a gente faz mais do que a demanda exige, quando a gente faz mais do que a demanda exige, por exemplo, gera-se estoque. Tá? Gera-se espera entre um processo e outro, porque se a gente não unifica o ritmo do processo, o que acontece? O cara que trabalha muito mais forte, tem um cara que trabalha um pouco mais devagar, vai criando o quê? O famoso gargalo. Tá? Movimentação, opa, gente, onde que eu vou colocar essas peças, onde eu vou colocar esses produtos, eu não tenho mais espaço e hoje em dia o metro quadrado está cada dia mais caro. Então, às vezes a gente não tem noção do nosso trabalho, que é tão pequenininho, mas o trabalhinho de vocês pode gerar ou pode melhorar o custo da empresa em muitos %. E quando a gente chega num nível de gestão, a gente começa a enxergar com outros olhos. Porque antigamente eu trabalhava e ficava só observando o meu trabalho, gostava, bom, eu falo pra caramba, né? Então eu gostava muito de conversar com as pessoas e entender, e isso me ajudou. Mas eu não tinha noção. Eu não tinha noção de que quando eu, por exemplo, recebia mais clientes do que a minha capacidade, do meu agendamento podia comportar, eu gerava o quê? Problema. Por que eu gerava problema? Porque eu tinha que ter estacionamento para guardar essa motocicleta. Muitas vezes eu poderia causar um defeito. Um defeito como? De repente, derrubando a motocicleta dessa. Você já imaginou? Já aconteceu. Aquele mundaréu de motos que vocês viram naquela foto onde estava o meu amigo Márcio ali meio descabelado, agora ele está mais bonitinho, porque agora ele está no Lean, né, Márcio? Então, nessa época, era uma loucura. Por quê? Porque eu abraçava tudo, falava, eu vou perder cliente, vou nada, bora filhão, acelera aí. Eu achava que era assim, e não era assim que funcionava. E a gente tinha um problema que era muito sério, dos clientes não estarem condicionados a chegar no horário. Hoje ainda tem, mas menos, porque a gente vem aplicando os kaizens, né? Mas como é que funcionava os clientes antigamente? Eles não eram educados porque ninguém educou. É igual criança.
Se eu ensino a criança a comer de boca fechada, a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, ela não vai dizer? Não vai. E o que os clientes faziam? Chegavam todos os clientes. Segunda-feira. Aquela loja parecia um formigueiro de tanto cliente, a gente não sabia nem por onde começar. Aí todos os clientes vinham na sexta-feira. Quero minha moto, quero minha moto. O senhor vai deixar ou vai retirar? Hã? Como assim? Como é que é? De onde você veio? Hã? Onde sou? O que eu sou? Eu faço o que aqui dentro? Era assim que a gente vivia. Tinha um sapatinho, gente, eu tinha que ter guardado aquele sapatinho, ele estava até rasgado embaixo. Não é, Márcio? Tinha que andar isso no meio do... Tinha um paralelepípedo, bendito, para não falar outra coisa. Eu tinha que pegar pilotando essas motos. Mas a gente chegava no final da tarde, suada, fedida. Não é legal, né? E é isso que acontece. Por quê? Porque eu superproduzia demais, além da capacidade da minha oficina. Por quê? Porque não existia um procedimento para isso. A gente só recebia, e aí o cara que gritava mais, a gente resolvia. Estou abrindo isso para vocês, não é toda empresa que faz isso, mas isso acontece. Liguem, vamos fazer um teste? Todo mundo, a maioria aqui deve ter um meio de locomoção. Liga para fazer o agendamento e pergunta quanto tempo demora o carro lá dentro, ou a moto. Outro dia eu liguei numa outra marca e perguntei, falei, quanto tempo demora para fazer, quanto tempo eu preciso deixar? Olha, meu agendamento está para aqui para 15 dias e você precisa deixar o seu carro aqui em 2 dias. Aí eu, imagina, né, já estou acostumada com o link, quase batendo na minha do telefone. Aí eu falei, mas 2 dias? Por que 2 dias? Se é só uma revisão? Pô, uma revisão existe um plano de manutenção, e o plano de manutenção diz o tempo padrão para fazer o serviço. Por que eles querem meu carro? Eu quero o meu carro. E a gente vende o quê? Mobilidade. É isso que a gente vende. Tá? Uma coisa é eu pegar para o meu cliente e falar assim, se o meu cliente, você precisa desembolsar aqui 66 mil reais. É dinheiro, né? Mas na boa, é um sonho. E vocês, quem realmente tiver interesse em comprar essa motocicleta, vocês podem comprar. Eu vi vocês brincando aqui, dizendo que mas é bingo, é sorteio, é não sei o quê, blá blá blá. Eu acho mal barato, me divirto com isso, né? Mas todos vocês aqui podem comprar. E qual é o motivo de eu estar aqui? Primeiro, agradecendo o convite da minha professora. Segundo, poder transmitir essa mensagem para vocês. Do que adianta eu ter um conhecimento e não poder compartilhar, né? E poder fazer os olhinhos de vocês brilharem também. Porque na época, quando eu vim para São Paulo, eu saí entregando currículo. Sabe a vinda da Europa? Porque eu sou metida, né? Já que eu tinha que trabalhar com carro, então vamos trabalhar com uns carros bons. Não sabia nada. Mas eu falei. Cheguei na entrevista lá, o cara sabe, sei. Eu só anotando, né, o que estava falando. Eu saí de lá, peguei a internet, outro dia me chamou e tal. Não sabia nada, mas tudo bem. Fui lá, fiz e passei. Né? Então, e eu lembro, quando eu passei na Avenida Europa, que eu olhei várias, e entrei na Ferrari, metida, cara, metida. Tinha um coisazinho velho, falava, para um pouquinho longe, só para eles não ficarem achando, né, que eu não tenho nada a ver com a empresa, né, sei lá, né, que as pessoas tão status. Não ligo para isso, mas eles são mesmo, alguns. E aí entrei na loja e falei, e eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei na BMW, meu corpo arrepiou inteiro. Inteiro. E eu falava, um dia ainda vou trabalhar nesse lugar. Isso fica de recado para vocês. E agora eu brinco, né? Um dia, quem sabe, quero ser presidente do meu grupo lá onde eu trabalho, olha. Sou meio audaciosa, vai demorar. Mas eu estou esperando e estou meio aperfeiçoando, né? Então, fica um recado. Eu estou meio que aproveitando os ganchos, porque eu tinha meio que decorado algumas coisas, mas eu nunca decoro essas coisas, então eu fico mesmo na improvisação. Então, vocês entenderam da superprodução? Vamos repensar. Aí, eu mandei a apresentação para a professora, só que assim, né, gente, eu não estou acostumada a falar de tecnologia, nem falar com o pessoal de TI, né? Eu entendo bem tiquinho mesmo, assim. E aí eu vou contar uma história para vocês. Que aí ela falou para mim, nossa, Vanessa, ficou legal, maravilhosa a sua apresentação. Mas e o TI?
detalhe, né? Gente, eu estou falando com um público que é voltado para a tecnologia. Que cabeça minha, né? Ainda bem que eu tiver esperteza de pedir para ela um auxílio. E aí eu fiz esse slide rapidinho para mostrar como é que funciona a área de TI lá da empresa. Lembra que eu falei para vocês que a gente não tinha agendamento, a motocicleta entrava de manhã, saía na sexta-feira, enfim. Com o tempo, não era assim, tá, gente? Era um Excel, Google Drive, bom, todos vocês já devem conhecer, né? E a gente fazia no Excelzinho do Google Drive. Eu tenho até no meu computador, eu tenho até hoje isso daí, porque eu vou guardar isso para sempre, entendeu? Porque na Honda, quando eu trabalhava na Honda, que era a Honda da Itan, já existia esse sistema de agendamento. Só que onde eu trabalhava não existia ainda. Talvez por falta de alguém explorar, enfim. E aí a gente começou a brigar por isso. Inclusive eu fui uma das... Eu gosto um pouco de brigar também, tá, gente? O bom é que eu sou grande, né? Então dá um pouco de respeito às vezes. E aí, o que a gente fez? A gente testou. E aí fica o recado para a turma de TI. Pessoal, vou falar agora o que o professor me disse, tem 2 semanas, professor Marcelo. Ele, não vamos asfaltar o caminho da roça. Vocês sabem o que é essa expressão? Acho que alguns não sabem. Como é que funciona essa expressão? O TI é o asfalto. Uma vez que eu passo para um TI, padroniza, acabou. Quem achar ruim vai ficar achando ruim, quem acha que é bom vai ficar feliz, acabou. O TI é o cara. E é igual as mães que têm o dó, né? Porque a gente, quando dá pau, a gente briga demais. Mas é igual mãe de juiz, né? Que a gente fala, né? Mas o juiz pelo menos são 90 minutos, vocês são 8 horas por dia. Mas tudo bem. E aí, gente, o que acontece? A gente padronizou os agendamentos. Então esse cara aqui está agendado aqui para as 8 horas da manhã no box 1. Esse cara aqui está agendado para as 9 horas no box 1. E aí eu falo, o cara quer trazer na segunda, tudo bem. Essa minha, por exemplo, hoje, vamos dizer que hoje seja sexta-feira, meu agendamento está em média para um dia e meio, tá? Vamos dizer que já está fechado meu agenda da segunda, eu tenho na próxima segunda. Ou, se o senhor quiser mais próximo, eu tenho na terça-feira, no mesmo horário que o senhor pediu. Olha que diferença. E assim fomos, né? E com isso, esse sistema aqui, não sei se vocês conhecem, mas chama-se NBS. Esse cara aqui foi um cara que foi igual um de vocês que estavam estudando. Eu não conheço a história dele, mas provavelmente ele deve ter trabalhado no meio automobilístico e sentiu a necessidade de ter várias ferramentas de gerenciamento dentro de um único sistema. Para gerenciamento, esse sistema é maravilhoso. Gerenciamento, faturamento, alguns tipos de organização. Só que a evolução foi acontecendo, né? E a gente tem outras situações também, vai mudando, o nosso cliente vai mudando, né? A gente começa a atingir outras áreas, a gente começa a atingir outros perfis, e aí a gente começou a sentir algumas necessidades. E uma das necessidades era o nosso CRM. Então, dentro do CRM, aí o que a gente começou a fazer? Opa, vamos tirar o cadastramento do NBS e vamos voltar para a nossa intranet. Então, a intranet hoje ela é um jornal interno nosso, onde eu tenho várias informações, não vou explicar detalhadamente, porque essa parte de TI não é muito minha praia, mas eu posso dar uma ajuda. E lá tem informações de quem é o colaborador, qual é a empresa, ramal, o meu olerista está lá, cadeia organizacional, enfim, N situações. Só que a gente ainda começou a perceber que a gente precisava de mais uma ferramenta, porque essa ferramenta já não estava tão boa. Aí a gente falou, nós não somos os melhores, não somos os maiores e os melhores do Brasil? Então vamos trabalhar com os melhores? O melhor hoje quem é? É o nosso amigo aqui, o Salesforce. Esse sistema aqui é o melhor sistema de CRM do mundo. Né? E a gente está engatinhando ainda, a gente está aprendendo a trabalhar com ele. Então, como o Salesforce não tem um sistema integrado de faturamento, enfim, então a gente ainda tem que trabalhar com as ferramentas separadas. Mas imagina só eu, Vanessa, humildemente, pensando com a minha cabecinha na minha cachola, imagina se algum cara que fosse muito expert e juntasse isso tudo aqui. Vocês acham que a gente estava onde? Fica a dica. Pra quem gosta de automobilismo, tá?
Então, gente, eu acho que eu nasci meio Lean, às vezes eu sou meio bagunceira em casa, mas eu sou meio Lean, assim, eu gosto das coisas com facilidade. O Lean é para facilitar. Se eu tenho todas as minhas ferramentas num único local, para que eu vou ter 3 ferramentas separadas? Né? E aí o que acontece? A gente fica... Vou dizer para vocês hoje, eu estou abrindo isso aqui de primeira mão. Vou dizer mais ou menos como é que é a rotina. A gente precisa abrir esse sistema na parte de vendas. A gente precisa abrir esse sistema para faturar motocicleta, para saber algumas informações de fiscais, enfim. Eu preciso abrir esse sistema para cadastrar o cliente e eu preciso abrir esse sistema para gerar um lead. Cara, imagina. Cris, fecha os ouvidos aí, por favor. Mas vendedor, gente, vocês não sabem o que é vendedor. Vendedor é uma raça bendita. Eles são muito bons para vender. Se botar esses caras para organizar, esses caras vão querer matar vocês. E esse é o cara, esse é o cliente. Não é o cliente nosso? O cliente do cara do TI não é o vendedor? Porque se não vender, não tem empresa. Não tem empresa, não tem emprego. E a gente estava falando agora de empregabilidade. Então a gente tem que facilitar. Olha, eu mais uma vez falando de Lean. E nem é da minha área. Tá? E o que é interessante e o que eu acho legal de vocês terem ficado aqui? Porque, mais uma vez, falando de sair da caixinha. Qual é o interessante? Eu estou falando de um mercado que a grande maioria aqui não conhece. E olha as deficiências. Às vezes está todo mundo focado, sabe? Para te falar a verdade, eu nem entendo desses jogos que estavam falando aqui. Tá? Não entendo, mas eu até anotei e eu vou baixar eles, se eu quero entender melhor. Mas eu estou falando de uma área que vocês talvez não tenham familiaridade. E talvez está todo mundo focado num lugar e o mercado é gigantesco. E eu estou numa empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano. É muito dinheiro. Ou seja, é um mercado que está em ascensão, inclusive, tá? Aí, continuando falando do asfaltar o caminho da roça, que eu acabei pulando essa etapa, o que é asfaltar o caminho da roça? Eu tenho lá, de repente, um cerrado, não sei, uma fazenda, e aí, de repente, eu falo, eu preciso fazer um caminho até o poço para poder pegar água todos os dias, né? Qual é o melhor caminho para eu fazer? Aí eu simplesmente... Aí eu pego os meus meninos, porque para pegar enxada não dá, né? Mas pega a enxadinha lá, vai e faz asfalto, e faz o caminho da roça. Ah, só que, de repente, eu não estudei bem esse caminho. De repente, eu não analisei de cima, eu não tirei uma foto de cima da minha fazenda para entender isso. E aí, eu falei assim, gente, gostei já desse caminho, vou mandar. E não entendi de geologia, enfim. E de repente eu faço aquele caminho. E aí já mando asfaltar. Aí o que acontece? De repente, começa a ter algum problema geológico, enfim, e aí eu tenho uma barreira, um rio que pode vir a passar, não sei, acontece alguma barreira no meio do caminho. E aí o que acontece? Asfaltei o caminho da roça. Tá? E aí está o problema, né? Então a gente tem que analisar muito bem isso. O que é o K? O K é Kaizen. O P é padronização. Kaizen é melhoria contínua, tá? Então, Kaizen padroniza. Kaizen padroniza. Se eu faço apenas o Kaizen, que aí também está o problema, se eu não tenho TI para padronizar, o Kaizen volta. E eu tenho que fazer o Kaizen de novo, e ele volta, porque nunca dá certo. Né? Sempre é um problema. Aí, eu fiz questão de colocar esse slide falando da equipe. Né? Para falar de Lean, eu não preciso de muito dinheiro para implantar o processo Lean. Eu preciso, sabe de quê? Eu preciso de pessoas que estejam afim de fazer acontecer. Mas para fazer acontecer não é muito fácil. Sabe por quê? Porque eu preciso de disciplina. Disciplina é uma coisa muito difícil. Por quê? Fazer um dia ou dois está fácil, mas fazer todos os dias é cansativo. Mas a partir do momento que a gente faz várias vezes a mesma coisa, por exemplo, todo mundo escova os dentes de manhã antes de sair de casa? Alguém ensinou isso para vocês, né? Hoje alguém consegue sair? Tem uns aí que ainda consegue, mas a maioria não consegue, né? Entendeu? Então é isso, gente. Então eu preciso de quê? De disciplina e de alto empenho do indivíduo para o êxito do processo. Então se um deixa de fazer um processo, o que acontece com a minha engrenagem, com o meu motor? Para de funcionar.
Tá? Aí aqui são as fases da mudança. Que aí agora, né, tem a história do Joãozinho, né? Porque é melhor falar do Joãozinho do que falar de mim ou falar de outra pessoa, né? Então o Joãozinho ele começa, vai aparecer o Lean. O que é Lean? É moda? Está na moda? Né? É interessante? O que é o Lean? O Lean, aí ele vem e fala, não, isso não vai dar certo. Os caras querem fazer com que a gente chegue no horário, chegue na terça-feira, na quarta, imagina que isso vai dar certo, gente. Que é isso? O cara se antecipa, né? De repente, a surpresa, porque a Mariazinha fez e deu certo, fala, tô achando estranho, Mariazinha fez, ela nem é tão boa assim, que eu sou o cara, né? Aí vem o medo e o ódio boicote, né? Tem alguma coisa errada. Ó, aí um dia deu errado com a Mariazinha, mas ele vai virar e falar assim, não, olha lá, eu falei, eu disse que ia dar certo. Tô falando isso pra vocês. Aí depois continua, a Mariazinha vai evoluindo e ele vai ficando, porque a curva dele, né, é difícil, né? Vai ela embaixo e volta. Aí ele pega aqui e começa a culpar o ambiente. Ah, mas porque o ambiente não presta. Porque não tem iluminação, não tem isso, não tem aquilo. A culpa nunca é dele, né? Aí ele tá, daqui a pouco ele começa a culpar a si mesmo. Ah, o que eu estou fazendo aqui? Acho que é melhor vender coco na praia, não sirvo para nada, tá todo mundo dando certo e eu não faço. Aí vem a depressão. Ó céus, ó vida, o que eu faço da minha vida, né? Aí de repente vem a aceitação. Por quê? Porque ele sentiu que todo mundo entrou na moda. Como é que ele está fora da moda? E aí ele começa a entender as soluções. E aquele cara que era o resistente, se ele tem uma curva rápida, ele começa a enxergar as possibilidades. Poxa, até dá para fazer o cliente aguardar. Se a gente colocar uma TV, se a gente colocar uma poltrona confortável, ele começa a dar esses toques para a gente. E começa a desenvolver os planos, junto com a gente. Execução dos planos e emerge mais forte. Esse cara, quando ele sobe, ele vai com tudo. O que eu posso deixar de mensagem para vocês é: façam a curva de vocês o mais linear possível, porque as empresas muitas vezes não têm tempo de esperar essa sinuosidade tão grande, tá? Então eu vi alguma outra pessoa falando de idade e tudo mais, né? Eu não tenho problema nenhum de contratar uma pessoa com mais idade, pelo contrário, eu até preferiria. O grande problema de alguns, não todos, tá? Tem pessoas maravilhosas inclusive, mas é porque está nessa curva aqui há tanto tempo que não consegue entender isso. E a gente precisa de gente que esteja do nosso lado para fazer acontecer. Tá? Aqui é a loja, lá atrás, tá, gente? Antes do 5S. Eu não sei se vocês conhecem o 5S, meu tempo está estourando, mas aqui é um corredor onde tinha umas peças. Né, Márcio? Olha o Márcio aqui, gente. Eu fiz questão de tirar essa foto dele. Ele era tão apegado nos potinhos com uns parafusos dentro que vocês não fazem ideia. Ele nunca usou aqueles parafusos, mas em 2025 ele podia usar. Eu tenho certeza que ele pensava nisso. E aqui, óleo, aí você vê, né? Mas, gente, vocês acham que a concessionária começou desse jeito? Não começou assim, ela começou linda, ela começou organizada. As pessoas com o tempo não arruma, né? E vai deixando isso acontecer. Fizemos um treinamento de 5S para a equipe. Então a gente começou a ensinar, né, o que é o Seiri, Senton, Seizou, Sexo e Shitsu, né, que é a autodisciplina. Então a gente começou a ensinar detalhadamente o que é cada setor. Tudo isso fica para vocês darem uma pesquisada para quem não conhece, tá? É uma cultura japonesa muito interessante que serve para qualquer área. E aqui ó, a turma aqui, todo mundo lá empenhado em aprender e aqui já na mão na massa, né? Olha as mesmas fotos depois, gente. Diferença, né? A concessionária era desse jeito quando a gente abriu, tá? E eu vou falar para vocês que eu participei até da construção da concessionária. Então eu era chata, porque, poxa, eu ajudei a botar um tijolinho lá. Aí a gente também tem a análise de espaguete. A análise de espaguete, para quem não conhece, é aquela análise de saber quantos passos a gente faz por dia, né? E aí tem aqui o trabalho invisível, ele realmente é invisível. Porque a gente não vê o quanto que a gente anda. Se eu colocasse um medidor na perninha desses meninos, eu tenho certeza que eles correriam uma maratona. Porque eles andam muito, entendeu? E aqui, quando a gente abriu a Aéreo Peregrino, graças a Deus eu tive a felicidade de poder participar do projeto, junto com o arquiteto, e a gente fez a oficina bem otimizada. Meu espaço aqui físico é extremamente pequeno para uma oficina,
Porém, se a gente trabalha com linha, ele dá certo. Né? Então, aqui a ideia, aqui é a entrada, aqui a ideia é que a moto super direto no elevador. Antigamente ainda aguardava, vinha, aguardava, saía, testava de novo, vinha para cá, parava, vinha embora. Hoje meu processo já está cada dia um pouquinho mais rápido, né? Então a nossa intenção aqui é que a moto não pare mais, é que a moto já venha direto. O técnico puxando a motocicleta, porque está no agendamento dele. E eu vou com o cliente direto no elevador fazer a análise antes mesmo de abrir a ordem de serviço. Esse é o meu próximo passo agora, que a gente já está nesse passo. Aqui, que não dá para ver direito, mas aqui é um técnico fazendo o espaguete do outro. Porque a Vanessa fala muito é chato e às vezes a gente não consegue entender isso, né? Então é melhor fazer eles fazer isso mesmo. Porque aí eles começam a se olhar, né? Inclusive eu tenho que fazer de novo já, tá? Porque eles já estão andando de novo. Aqui, programação. Lembra do agendamento que eu falei com vocês, do TI padronizaram pra gente? Aqui está a parte que a gente tem um quadro. Com esse agendamento a gente consegue confirmar um dia antes e uma hora antes. Fazemos o pré-pick, que é a separação das peças aos serviços agendados durante o dia seguinte. Tá? Então eu já consigo me preparar para saber o que eu preciso de demanda para o dia seguinte, para quando o cliente chegar ele não ter que esperar. Tá? E aí a gente poder liberar a motocicleta com o mais rapidez possível. Aqui é aquilo que eu falei para vocês de levar o técnico, esse aqui é o meu consultor, esse aqui é o cliente, aqui é o técnico. A gente faz um orçamento em cima do elevador com o cliente na loja. Na hora que ele chega, como eu já sei mais ou menos a quilometragem, como eu já sei mais ou menos o que ele vai fazer, eu já tenho as peças mais ou menos separadas esperando por ele. Então aqui a gente está analisando, por exemplo, um pneu que já está aí final da vida, né? O subo dele já está abaixo do especificado e a gente está mostrando um pneu novo para ele justamente para mostrar a diferença. Tem jeito mais fácil e melhor de vender um produto? Né? A gente lembre-se, gravem isso para vocês, não vendem aquilo que vocês não compram, tá? Aqui são as peças novas, justamente numa gaveta separada, aguardando. Quando o cliente vir, a gente tem um filtro de ar, uma pastilha de freio, que são itens de desgaste, que são itens além da revisão. Aqui é o meu técnico mostrando com o paquímetro, o milímetro, né, que foi utilizado da pastilha dele. Aqui, gente, são os resultados, tá? Então, em 2013, na época da loucura, na época que o Márcio era aquele cara de boca aberta lá, a gente tinha uma espera de 60 vagas lá na Gastão Vidigal, tá? E aqui eu tinha 7 técnicos de serviço trabalhando na linha de produção. O meu tempo médio de pátio era 5 dias,4, uma moto pela outra, tá? Minhas passagens eram 1.584. Em 2004, ainda no meu, sempre primeiro semestre, tá? Em 2004, assim que você implanta um Lean, você observa que a mudança é muito grande. E é visual e é muito rápido. E é legal para ganhar moral com o chefe também, tá? E aí, aqui, ó, como a Hélio até então estava focada em serviços rápidos, né, que antigamente existia aí um paradigma de que o serviço rápido era só a revisão. Qualquer outro tipo de serviço não era rápido. E a gente foi quebrando esses paradigmas de acordo com o dia a dia. Porque uma troca de caixa dos rolamentos da caixa de direção não é tão difícil de fazer, né? E a gente começou a abrir isso. Então a gente, com 3 técnicos de serviço, uma espera média de 10 vagas, tínhamos o tempo médio que caiu para 1 dia,95. As nossas passagens, mesmo com 1.327, nosso faturamento aumentou em 156%. Eu diminuí com menos passagens, pouca coisa menos. Eu atendi quase o mesmo número, com um pouco menos de passagem, o meu crescimento foi mais da metade. E isso repercutiu no grupo inteiro, tá? Esse ano, em 2015, ainda continuando o processo, a gente com 10 vagas ainda, 4 técnicos, que a gente teve que aumentar um técnico, que é o processo seguinte vai mostrar. Tempo médio de pátio 1 dia,35. Até sábado já temos 1.400 passagens. Nossa projeção de crescimento é de 114. Por quê? Uma vez que você implanta o Lean, ele já vem muito bom. Só que agora é o Kaizen, que é a melhoria contínua, né? A gente também não pode deixar de crescer porque a vantagem acaba. Então, aqui que é o próximo slide que eu vou passar para vocês, que é o Kaizen, que é a fase 3. Lembra da Clodomiro que eu falei para vocês, que a gente teve que abrir? Para poder fazer o serviço de grande porte e tudo mais. A crise econômica está aí, né? E a crise econômica também pegou a gente. Então, o que a gente fez?
Na verdade, hoje eu posso dizer com convicção, não precisávamos ter aberto a Clodomiro Amazonas. O custo lá é extremamente alto, imagina, vocês sabem que ali na Vila Olímpia, o metro quadrado é um absurdo, não precisávamos. Só que na época o Lean, ele era ainda uma promessa, ele não era uma verdade. Fechamos a Clodomiro Amazonas essa semana, inclusive a loja lá, a nossa loja da Hélio está um pouco bagunçada agora, porque a gente está readequando os processos. A minha ideia é atender todos os serviços e aumentar a minha vaga, que vocês viram lá de 10, quero aumentar para 15, 17 estourando. A gente não pode ter mais do que isso dentro da concessionária. Uma loja que passa 400 passagens mês, tá legal, não é uma média ruim. E aqui na melhoria contínua, a gente falando da melhoria contínua, uma das coisas que fez a gente não precisar da Clodomiro foi otimizar o trabalho. Eu estou com 2 técnicos agora trabalhando no box. Isso em motos é inovador. Em carros já não é tanto, mas em motos é inovador. Em cima disso que a gente está fazendo, procedimentos de trabalho. Cada um tem que saber o que faz e na hora que faz, com o ritmo do outro. Para trabalhar os dois, para acabar de uma forma juntos, né? Vamos dizer assim. E aí aquela revisão que demorava, que lembra que demorava 5 dias, caiu para 1 dia, que caiu para 1 hora, que agora eu faço até em meia hora. Meio Fórmula 1, né? Daqui a pouco a gente está fazendo 2 segundos. Então, o meu lema é, gente, o meu não, mas para todo mundo que trabalha com Lean, trabalhar menos e produzir mais. Então, a minha ideia com a minha equipe é fazer com que todos nós trabalhemos menos. Todo mundo que fala que está ocupado demais, para mim é um problema, porque quem trabalha demais não tem tempo para planejar. E quando a gente não tem tempo para planejar, a gente faz muita coisa errada. Tá? E aí, para finalizar, eu deixo uma mensagem para vocês dizendo: não existem sonhos que não podemos realizar. Existem milhares de livros dizendo como fazer, mas nenhum faz por você. Seja persistente, tenha muita disciplina, acredite, você pode. Faça do seu hoje o melhor dia da sua vida. Todos os dias, né? Seja útil. Seja útil seja útil para o seu trabalho, seja útil para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, seja útil para o seu colega de trabalho, seja útil para aquela velhinha que está atravessando a rua. Vamos finalizar nossa vida dizendo: eu fui útil. Obrigada.